Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace nos Estados Unidos. Glória a Deus, vamos continuando com o estudo Decido Ser Saudável, parte 5. A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos, capítulo 9, versículo 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando. Esse trabalhar do Espírito em todas as áreas da nossa vida requer a nossa cooperação pela graça. Sabemos que aquele que começou em nossa boa obra é fiel para ir completando. Fiel para ir completando. Isto é, como diz em Filipenses 2, 12 e 13, que é Deus que opera em nós o querer efetuar pela graça. Então ele diz assim, cooperem. A obra do Senhor ela é feita. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente para compreender a vontade de Deus e sairmos daquele nível de oposição à graça que o homem está desde Adão e Eva para a cooperação com a graça. Há alguns empecilhos que podem facilmente ser removidos para que o Senhor possa operar cada vez mais livremente. A graça não somente ativa e esclarece a nossa fé, mas a graça também retira esses empecilhos, como nós falamos na parte anterior de Hebreus 12, 14, que a amargura ela nos priva da graça de Deus. Aqui está, muitas vezes, sentimentos, pensamentos e desejos que precisam ser chamados de pecado, porque nem sempre a enfermidade tem a ver com pecado, mas muitas vezes tem a ver com uma fé que precisa ser mais esclarecida e às vezes tem a ver com lidar com dúvidas acerca dessa mesma fé que recebemos. Muitas pessoas dizem, eu não tenho fé para ser curado. Outras dizem, eu acho que Deus não quer me curar. E essas coisas são antibíblicas. Tem que ser removido da matemática da cura divina. Pois a Bíblia torna muito claro que Deus quer curar e torna muito claro também que a fé que Ele nos deu é boa. E que todo dom que vem do Senhor é perfeito. Portanto, o problema não está na nossa fé. E esses empecilhos da fé, que falamos na parte anterior, são 4. E nós precisamos aprender a restringir isto pelo sangue de Jesus. Enquanto a graça vai ativando e esclarecendo a nossa fé, esses 4 pontos sendo tratados, não haverá empecilho. Nós falamos de pecados, são aqueles que o Senhor mostra quando estamos sem paz e nós confessamos. O segundo ponto é a culpa. Muitas vezes a pessoa confessa o pecado, mas ela acha que não foi perdoada, não merece o perdão e ainda uma sensação de culpa. É como um fermento querendo atrapalhar a fé. A fé não funciona numa consciência culpada. Precisamos de uma boa consciência, senão a fé naufraga. Uma pessoa que se sente culpada logo se sentirá também indigna, de maneira que ela vai pensar que Deus não quer, que ela não merece e que ela não tem como receber isso porque ela falhou. Ela pediu perdão, mas ela ainda se sente culpada e indigna. Veja, aqui nós estamos falando, olha, do pecado, da culpa e da indignidade. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz 1 João 9, quando nós confessamos. Nós não escondemos, não brincamos com o pecado, não teimamos no pecado, mas nós confessamos com a intenção de abandonar o pecado. Aqui está Provérbios 28, 13. A misericórdia de Deus é para esses, não para os perfeitos, mas para aqueles que são sinceros pela graça. Ao tomar a graça, diz Romanos 5,17, e a abundância da graça, que diz ali, e o dom da justiça, reinaremos em vida. Poderemos sim prevalecer e decidir ser curado, saudável, canal de cura e de milagres, sem empecilhos. Pois os últimos empecilhos que estavam na carne são resolvidos pelo sangue quando compreendemos a eficácia e a abrangência do sangue. Pois o sangue de Jesus perdoa os pecados e nos purifica de toda iniquidade, de toda injustiça. Aqui está o elemento que aquele que pede recebe. Tão importante quanto pedir perdão é crer que recebeu o perdão e que foi purificado. Aqui está algo muito importante. O perdão dos pecados, removendo a indignidade, pois o sangue de Jesus nos torna herdeiros,
filhos. Nossa oração é aceita porque temos um fiador diante de Deus. A nossa oração ela é ouvida e tem o sim e o amém em Cristo. 2 Coríntios 1, 19 e 20. O sim de Deus não está no nosso desempenho atual, mas sim no sangue de Jesus. É claro que o nosso desempenho está melhorando dia após dia, pois esse é o trabalhar do Senhor nos santificando, mas nunca seremos 100% santos para merecer a bênção. Por isso a bênção é incondicional. Ela é dada através da fé, porque Jesus cumpriu as condições na cruz do Calvário, quando disse está consumado. Vemos então que o sangue de Jesus trata com o pecado, com um senso de indignidade. Você quer realmente decidir ser saudável, você tem que romper com esse senso de indignidade e entender que em Cristo você é aceito, amado e vai receber essa bênção pelos méritos de Cristo. Nós vivemos de uma justiça emprestada. Filipenses 3,9, Paulo diz que ele não tinha justiça para apresentar diante de Deus. Ele não tinha merecimento, mas ele apresentava Cristo como a sua justiça, como seu pagamento para ser ouvido, atendido, salvo. E no nosso caso, estamos estudando esse tema, decido ser saudável. A cura divina é um presente de Deus em Cristo Jesus. Isso está incluído no sacrifício, na morte e ressurreição de Cristo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vemos então que ao tratar do pecado, da indignidade, da culpa, nós também temos que tratar com a questão da dúvida, pois sabemos que a dúvida só pode ser resolvida pela graça. A dúvida está ali como um fermento para impedir nós de crermos de 100%. A ponto de que Deus veja um canal limpo e liberado para fluir a sua cura. Uma fé que não duvida, uma fé que é dom de Deus e que é perfeita e que remove, então, pela graça, essa sensação, né? Essas dúvidas, medo, ansiedade que atacam via carne. Quando ele diz, se não duvidar no seu coração, ele está falando da decisão do nosso espírito de crer. Como diz o Salmo 56, 3, no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Aqui está a carne e o espírito em combate. Está sempre assim, até que nós recebamos um corpo glorificado. Nunca seremos livres desses ataques. A casa na rocha, a casa na areia, sempre será atacado. Dúvidas, temores, receios, sensação de que nós não temos aquela fé 100%. É o que diz 2 Crônicas capítulo 20, mostra que ali Deus atendeu Josafá. Diz que Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. O primeiro sentimento que ele teve foi de medo. Nós vemos quantas vezes a dúvida atacou aqueles que andavam com Deus. Receios, temores. Sim, isto via carne sempre está como erva daninha. Você corta, mas sempre está ali. Quando o sangue de Jesus é aplicado, é muito importante compreender que ele lida também com a dúvida e a isola, para que ela não possa atrapalhar, para que ela não possa impedir. Uma dúvida, uma preocupação, uma ansiedade confessada, diz lá em Filipenses 4, do 6 ao 8, não ande ansioso por nada, preocupado com nada, mas desabafe com Deus, e a paz de Deus vai exceder todo o seu entendimento. Essa paz é o Espírito testificando de que aquela dúvida confessada foi purificada, separada e isolada, e que Deus não vai contabilizar aquela dúvida. Ele vai contabilizar apenas a fé que Ele te deu. Portanto, quando compreendemos a abrangência do sangue de Jesus, vemos então que tremenda a eficácia, pois se resolvermos todas essas questões pelo sangue, teremos então uma fé do Filho de Deus, Gálatas 2,20. Uma fé pura, uma fé que nos conecta a Deus e tem essa certeza de que o que nós recebemos nós podemos manifestar. Todos esses empecilhos, essas raposinhas que estão ali nas vinhas em flor, todas essas raposinhas podem ser resolvidas pelo sangue, pela compreensão da abrangência do sangue. Quando nós compreendemos que a dúvida, ela é removida pelo sangue de Jesus. A indignidade, a culpa e o pecado, de maneira que Deus pode ser justo em nos perdoar, nos abençoar e nos curar, porque o sangue de Jesus pagou por tudo isso e removeu também tudo isso. Não basta apenas nós confessarmos, é importante ver que o sangue remove
a dúvida, remove a culpa, a indignidade, remove os pecados que estavam impedindo, como diz Isaías 59, 1 e 2, que o pecado impede Deus de olhar para nós e nos atender. Mas agora isso foi resolvido pelo sangue de Jesus. De maneira que quando eu decido ser saudável, eu tenho que compreender que somente pela graça, pois o sangue me habilita, me purifica, me torna totalmente limpo. E o Espírito, então, vai ativando essa fé, esclarecendo e fortificando essa fé, para que através dela Deus possa me curar vez após vez. Maravilha!